Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, eu sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Essa abertura eu já faço há muito tempo, 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Eu já quase 2 anos e meio que eu faço essa abertura. E boa parte das coisas que eu falo aqui são de psiquiatria. A parte referente a psicodrama, de vez em quando eu toco, mas por que eu sempre faço essa abertura dizendo que eu sou psiquiatra e psicodramatista? Porque no exercício do meu papel de psiquiatra, quem me diferencia do meu modo de ver ao meu modo de ver, quem me adjetiva, quem me qualifica, é o fato de ser psicodramatista. O que eu digo qualificar? É que é o que diferencia, né? O substantivo é o cerne e o adjetivo é aquilo que dá o colorido, que dá o diferencial. Entre várias árvores, todas são árvores, mas se nós acrescentarmos alta, baixa, forte, larga, verde, escura, caída, morta, viva, todos esses adjetivos diferenciam e individualizam uma árvore, nesse exemplo. Então, no meu caso, o psicodrama é o diferencial, é meu adjetivo. E como esse canal eu dedico à psiquiatria, o psicodrama fica como o meu adjetivo principal. No meu blog sobre Psicodrama Teatro Espontâneo, que está aí no link da bio, aí eu trato especificamente mais de psicodrama e teatro espontâneo. Mas nesse momento, existe por que eu estou fazendo esse comentário hoje? Porque eu estou regressando ao Congresso Brasileiro de Psicodrama, organizado bianualmente pela Federação Brasileira de Psicodrama. E nesse momento eu quero me referir a algumas coisas que o psicodrama acrescentam a minha e diferenciam no meu exercício da psiquiatria. A psiquiatria é uma especialidade médica, como tal, ela lida com aquilo que é trazido pelo paciente, para o paciente como sofrimento, para nós será sintomas e sinais que juntos formarão uma síndrome e posteriormente uma doença, no caso das doenças físicas, e um transtorno mental, no caso dos transtornos psiquiátricos. Então o paciente nos traz uma história de vida e uma queixa, e um sofrimento. Nós traduzimos isso dentro do enquadramento médico para que resulte num quadro diagnóstico e nós possamos nos orientar para o exercício do tratamento. Essa é a finalidade do diagnóstico em medicina. Organizar para o médico uma linha de conduta, dar ele um enquadramento para a conduta dele. Mas quando o paciente traz, como eu costumo dizer a todo paciente meu, toda a queixa do paciente, todo o sofrimento, aquilo que mobiliza ele a consulta médica, e no caso específico a consulta psiquiátrica, o ponto é o iceberg, é a ponta de fora da água do iceberg. É o vértice de uma pirâmide. É aquilo que mobiliza ele à consulta. No caso da psiquiatria, especificamente, e na medicina como um todo, mas na psiquiatria, esse vértice da pirâmide pertence a uma pirâmide. Esse 1/4 do iceberg que está fora d'água, portanto é o motivo da queixa, pertence a 3/4 que estão abaixo da linha d'água. E cumpre que nós façamos um exercício que eu diria que é de atitude psicoterápica, não é de psicoterapia, que é contextualizar o que acontece à vida do paciente. Mesmo uma fratura, uma simples fratura, a pessoa torce o pé e fratura, cai, fratura um braço, alguma coisa, uma fratura simples, não complicada, não cirúrgica, que apenas a tala engessada resolverá, essa fratura acontecerá a uma pessoa.
E essa pessoa já tem uma história prévia, já tem uma história. Essa pessoa tem um jeito de ser, que nós chamaríamos de uma personalidade. Então essa fratura poderá ser sentida de forma diferente, poderá ser lidada de forma diferente, e será com certeza, por pessoas diferentes. Embora o diagnóstico médico seja o mesmo, mas o diagnóstico médico acontecendo a pessoas diferentes terá repercussões diferentes. Desde uma simples fratura ou uma luxação, uma simples torcedura, algo que do ponto de vista médico seria simples, isso pode ter repercussões diferentes a depender de jeitos diferentes de pessoa acontecer, para a qual aquilo acontece. A mesma analogia eu posso trazer para a psiquiatria. O transtorno de pânico pode acontecer com qualquer pessoa, mas em muitas pessoas ele vai acontecer de uma forma muito mais avassaladora, muito mais destrutivo, vai repercutir muito mais. Muitas vezes a gente vê como paciente psiquiátrico, e várias vezes eu já brinquei com pacientes dizendo isso, que ao lado da queixa específica do que ele esteja sentindo, seja o episódio depressivo, seja que nós denominamos de episódio depressivo, o paciente vai dizer que está triste, seja a tristeza, seja o nervoso, seja a queixa que for, os medos exacerbados, eu estou falando na linguagem, na terminologia que o paciente nos traz. Todas essas queixas, além disso, algumas pessoas, eu já vi muitas vezes em consultório, a pessoa, além disso, julgar-se frágil porque está sentindo isso, como se ela tivesse, eu vou fazer de lado para ver, o tempo todo se autoacusando. Não só ela sente a queixa que ela diz, mas ao mesmo tempo ela, ao lado dela, ela se acusa de que ela é frágil, que ela está precisando de ajuda, que ela se deixou levar pelo que está acontecendo. Em psicodrama, eu diria que se eu pedisse ao paciente, muitas vezes eu faço, para fazer o que nós chamamos de duplo ou dublagem, é possível que ele dissesse isso em determinado momento. Além da queixa específica que ele traz, ele dizer, mas eu não devia estar sentindo isso, é por isso que eu sou frágil, eu me permiti acontecer isso. Ou seja, o paciente agrega aquilo que ele está trazendo, aquilo que pertence ao jeito de ser dele lidar. É impossível nós lidarmos com qualquer coisa e que nós imprimamos a nossa impressão digital a tudo que nós fazemos. Então, qual é a funcionalidade do psicodrama no meu exercício? Primeiro, esses pequenos recursos que nós podemos usar do psicodrama para trazer à tona coisas que não estão visíveis no primeiro momento numa queixa simples. Segundo, e que eu acho talvez a função mais terapêutica que qualquer médico pode fazer, é contextualizar o que a pessoa tem à vida dela. Ou seja, tirar a doença de ser um trovão no céu claro, ou seja, completamente alheio à vida dela, e ela perceber que aquilo que acontece a ela. Não acontece simplesmente porque é uma praga, uma maldição, ou um azar, ou um destino. Ela está acontecendo nela. Pode ser que nós estejamos tratando aqui de um ataque de pânico, de um episódio depressivo maior, pode ser que nós estejamos tratando de um episódio psicótico, pode ser que nós estejamos tratando não como psiquiatra, mas como clínico de uma dor crônica, pode ser que nós estejamos tratando de uma artrite reumatoide, pode ser que nós estejamos tratando de um câncer. Tudo isso que acontece a essa pessoa. O que o paciente traz para a gente é isso aqui, ó. Ele desacopla da vida dele e traz para o médico a queixa dele. Se nós absorvemos apenas a queixa e nós tratamos apenas a queixa, onde a minha segunda mão está, que é a própria pessoa. A doença está à frente dela e a pessoa não está conectada com a sua doença. Quando nós, como médico, conseguimos fazer isso, não é desqualificar isso, não é desvalorizar, não é dizer isso que está aqui é de sua cabeça, absolutamente. É tornar novamente o indivíduo não sujeito a seu
a sua doença, mas ser sujeito da sua doença. Um jogo de palavras que eu vou repetir porque eu acho que define o que é a situação de uma pessoa que sofre em qualquer contexto. Uma coisa é ser vítima da sua doença, é ser sujeito à sua doença. Aproveitando que essa palavra única sujeito é uma dupla acepção, um duplo conceito, né? Ela é um substantivo e é um verbo. Como substantivo, o paciente nos traz as coisas como sendo um substantivo. Ele está sujeito ao que está acontecendo. A nossa função de fazer o sujeito, ou seja, aqui ele se tornar sujeito, não sujeito ao tratamento, mas sujeito do seu tratamento. Isso não é desqualificar, é dar ao paciente a condição de lidar com sua doença, sem que ele se sinta vítima dela, no sentido de foi uma praga que me aconteceu, uma maldição, e ao mesmo tempo não desqualificar a doença. E essa função de contextualização pode ser uma unha encravada, ela vai acontecer a pessoa numa situação de vida. Qualquer médico faz em pouco tempo. E o psiquiatra necessariamente, mesmo porque isso que nós estamos tratando aqui, essa mão esquerda se refere à pessoa, é exatamente isso, que esse sofrimento dessa pessoa que está sendo trazido ao psiquiatra. Então a nossa função, e aí entra porque o psicograma. Porque ao nós exercitarmos o diagnóstico psiquiátrico, o tratamento psiquiátrico, eu faço, eu sou psiquiatra clínico, sempre minha preocupação é que, sempre a minha intenção junto com o primeiro é fazê-lo membro da nossa sociedade. Uma relação médico-paciente deve ser de 49% das sociedades ações do médico e 51% por parte do paciente. Ou seja, nós somos quase iguais em relação à doença, mas o controle do tratamento teria que ser do paciente. Não me refiro que as decisões capitais não sejam, mas ele precisa saber disso. Ele precisa se conectar com as decisões dele. E isso eu estou me referindo como psiquiatra, que mesmo o paciente que esteja num quadro psicótico ou num quadro de mania, está a níveis diferentes de compreensão que é possível se alcançar a qualquer momento. Vou fazer uma pura analogia. Uma criança de 2 anos, obviamente não tem um nível de compreensão cognitiva de um adolescente de 13, nem um adulto de 25. São 3 níveis diferentes. Mas a cada um deles, os pais precisam contar com eles, com a compreensão deles, na medida da compreensão, da capacidade compreensiva deles. Uma criança de 2 anos não tem a mesma do de 25, quando ele terá 25, mas aos 2 anos é possível ele saber o que está sendo feito e dar algum grau de escolha para ele. A mesma coisa acontece em psiquiatria. Desde o paciente, que eu sempre pergunto, você aceita tomar o remédio? Por que eu faço essa pergunta? Porque a resposta é um compromisso. Quando ele me diz, não, doutor, não queria, ele não significa que está rompendo o contrato de tratamento comigo. Ele está expressando a negativa e abrindo espaço para que nós discutamos. Ele não fechou a questão. Ele respondeu a minha questão. A segunda parte, sim, aceito, significa compromisso. Ainda que ele esteja no quadro de mania, ele precisa compreender por quê, ou seja, uma exacerbação do humor, há níveis de compreensão possíveis para ele entender a minha intervenção farmacológica sobre ele. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando que eu acho que é possível, independente de formação psicoterápica ou não, para todos nós que lidamos continuamente com a pessoa, sempre perguntar, além da queixa imediata, a mais, o que há? Esse a mais é o contexto de vida da pessoa. Espero que haja sido útil para você. Tchau.